Pois é, galera, será que o boxe vai ficar fora dos Jogos Olímpicos 2024? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Mas antes de mais nada, tem um linkzinho aí na descrição. O primeiro link é da vaquinha online. Se você puder apoiar o projeto Ciência do Boxe pelo Brasil, vai começar no mês que vem. Uma viagem de bicicleta cortando o Brasil de cabo a rabo. Vai ser muito bem-vindo. Vou estar levando aí todos os apetrechos, fazendo vlog, mostrando pra vocês a doideira que vai ser essa viagem. 5.600 quilômetros pelo Brasil. E também vou estar criando conteúdo de boxe, mostrando tudo pra vocês aí pelo Brasil afora. E o segundo link é, se você está buscando se capacitar, melhorar seu serviço como treinador, o Espaço Ciência do Boxe, lá tá cheio de curso, apostilas, videoaulas, etc. Nessa altura do campeonato, todo mundo já deve estar sabendo aí que saiu a matéria falando sobre, entre muitas outras que vem saindo há muito tempo, falando sobre os Jogos Olímpicos de 2012, na atuação da AIBA, e alguns resultados, e também de 2016 no Rio de Janeiro. Confesso para vocês que, particularmente, eu vi lutas muito controversas, principalmente nos Jogos Olímpicos de 2016, que eu acompanhei todas as lutas, não perdi nenhuma. Faz 5 anos que eu venho falando de várias questões aqui no canal, mas antes do canal, faz mais de 10 anos, talvez, desde o primeiro contato que eu tive com o boxe olímpico, como eu comecei a conhecer, eu já vi de cara que tinham coisas que precisavam mudar. Eu vivo reclamando de várias regras, eu vivo reclamando de várias posturas que as pessoas do meio do boxe têm, principalmente na mídia, né, em público, por aí vai. O fato é que se o boxe olímpico ficar fora dos Jogos Olímpicos 2024. Aí daqui pra lá a gente não sabe o que vai acontecer realmente. Pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que eles deem um veredito e talvez haja uma oportunidade de voltar atrás. Mas se chega a ficar fora de 2024 e aí de lá pra cá role muitas coisas que podem rolar. Chega a ficar fora, ou seja, não vai mais ser um esporte olímpico. Aí eu vou falar pra vocês que infelizmente o boxe amador, como se conhece, open box, que aliás eu não gosto de nenhum desses nomes. O único nome que eu gostava era boxe olímpico. Open box dá noção de entrada para algo, open box. E é isso que o boxe vai virar mesmo. O boxe olímpico vai virar simplesmente uma forma do boxeador que quer ter uma carreira profissional iniciando. É isso que vai virar o boxe olímpico. Isso é muito ruim mesmo para todas as pessoas que trabalham com isso faz anos, para toda a estrutura que se formou em todos os países no mundo. Mais interessante é tentar entender, e esse é o debate que eu queria trazer hoje aqui para vocês, o porquê todas essas questões estão acontecendo, porque o boxe foi um dos primeiros esportes a entrar nos Jogos Olímpicos, desde a época lá do Barão de Coubertin, lá do olimpismo, dos valores, da visão do olimpismo. Em algumas coisas eles vão se perdendo, vão entrando em conflito, inclusive em relação ao boxe, algumas questões que estão acontecendo, vieram com novas regras ao longo dos anos, tentando deixar o boxe cada vez mais bruto, preservando menos a integridade física e mental dos atletas. Pelo menos dos últimos 20 anos para cá, a maioria das mudanças vieram nesse sentido. Se vocês forem ver, o boxe naquela época do olimpismo, lá quando começou, preservava muito menos a integridade física e mental dos atletas. Depois o boxe foi sofrendo mudanças em 1867 e foi mais parecido com o que a gente conhece hoje. De lá pra cá, várias coisas vieram mudando para preservar a integridade física e mental dos atletas, porque afinal de contas é um esporte de combate, onde você, para marcar pontos, você tem que atacar o contrário. E aí nas últimas, sei lá, 2 décadas pra cá, o boxe regrediu muito nesse sentido. Você vê, tiraram a manchinha branca da luva, foi um erro, não tem justificativa nenhuma pra fazer isso. Pra quê? Para deixar o boxe mais parecido ao boxe profissional. Tiraram o protetor de cabeça, um esporte que é disputado por campeonato. Ou seja, você luta hoje, depois você luta de novo, depois você luta de novo. Então não faz sentido. Aquilo, independente de talvez aumentar um pouco o perímetro da cabeça e o atleta acabar levando talvez um pouco mais de golpes, aquilo protegia contra cortes. Agora o cara às vezes deixa de participar de uma luta porque fez um corte e chega todo cortado, às vezes na final, no campeonato, seja no mundial, seja na Olimpíada. A contagem protetora, que antes eram 2, na terceira o cara era desclassificado, agora essas novas regras que vieram ao boxeador que é mais ofensivo ter uma vantagem sobre outro que não é tão ofensivo, a flexibilização dos árbitros em relação à cobrança com golpes com a palma da mão, com o murrão da roça de qualquer jeito. Quem acompanha o boxe nos últimos anos pode perceber que muita coisa veio mudando e o boxe começou a ficar cada vez um esporte mais bruto e menos técnico. Essa pelo menos é a minha visão. Óbvio que tem muitos boxeadores que ainda são bem técnicos, enfim, que não ficam dando murrão da roça, não batem com a palma da mão ali na hora de estar definindo os golpes, mas ao meu ver aumentou muito essa coisa do boxeador mais bruto, dá golpe às vezes de qualquer jeito, e o árbitro que era para estar chamando a atenção acaba não chamando, pelo menos não tanto. Eu vi isso nos mundiais, eu tenho visto isso nos Jogos Olímpicos. A cobrança está muito menor
do que era antigamente. Isso é um reflexo de várias questões, pode ser porque tiraram a manchinha branca e agora fica mais difícil pro árbitro estar vendo se é um golpe válido ou não, pro juiz estar vendo se é um golpe válido ou não, mas eu acho que a coisa é um pouquinho mais embaixo do que isso. Vocês notarem todas as mudanças que o boxe olímpico veio sofrendo nos últimos anos, foi deixando ele cada vez um pouco mais parecido ao boxe profissional e de certa forma preservando menos a integridade física e mental dos atletas. E aí nós temos também aquela coisa vergonhosa do presidente, do ex-presidente da AIBA aí, vinculado à máfia, à corrupção, entre várias outras coisas. Essa matéria agora, falando aí sobre 2012, 2016, foi fatal. A gente corre o risco de ficar fora dos Jogos de 2024. E de lá pra cá muita coisa pode acontecer e corre o risco do boxe talvez nunca mais participar dos Jogos Olímpicos. Isso é muito triste, não só porque o boxe é um dos primeiros esportes a serem olímpicos, mas também por tudo que foi construído ao longo de décadas e décadas em relação ao boxe. Cuba, não me imagino o que seria de Cuba hoje em dia sem o boxe olímpico, sem os boxeadores poderem participar dos Jogos Olímpicos, que é a competição, que é o auge, né, de todo mundo que treina boxe olímpico, quer querer participar de uma Olimpíada, quer querer ganhar uma medalha olímpica. Infelizmente a gente tem, e eu brigo aqui faz 5 anos nesse canal, treinadores aqui no Brasil e no mundo, atletas, comentaristas, sabe? Quando a gente briga para que você use melhor a nomenclatura, use uma coisa mais técnica, que você entenda, estude e não defenda o boxe como violência e não incite a violência. É ruim porque no fim das contas não são culpados, mas estão sendo cúmplice e consequente de tudo que está acontecendo agora em relação ao boxe. Vocês podem ter certeza, as pessoas que estavam criticando o boxe, vinculando ele com violência, agora vão cair matando em cima do boxe. Realmente o boxe corre perigo de não participar mais dos Jogos Olímpicos. A outra reflexão que eu queria trazer para vocês aqui é pensar nisso, que normalmente, cara, lá em cima, quem tá lá em cima, essas questões relacionadas à corrupção, elas são muito bem planejadas e às vezes elas são planejadas a longuíssimo prazo. Então reparem que o boxe veio mudando nos últimos anos e veio se tornando cada vez mais parecido ao boxe profissional. Essas coisas de lutas compradas, resultado comprado, etc e tal, favorecimento a um ao outro, isso faz, obviamente, o boxe olímpico correr perigo. Porque primeiro que amador dá um sentido de que o cara vai começar. O boxe amador é algo que você vai começar para depois ser profissional. O open box dá a mesma ideia, a ideia de algo de entrada, que você vai começar para depois se profissionalizar. Por isso que eu sempre gostei do nome boxe olímpico, que é um dos primeiros esportes olímpicos. E agora, se você parar para pensar, faz muito sentido você querer ferrar o boxe olímpico, porque se o boxe olímpico fica fora dos próximos Jogos Olímpicos e não entra mais nem nos próximos, ele vai simplesmente virar algo de entrada e todo treinador, todo boxeador vai começar a praticar o boxe olímpico, que não vai mais ser olímpico, o boxe amador, e ele vai servir somente de entrada para o boxe profissional. Então, isso vai fazer com que o boxe profissional cresça ainda mais, ganhe ainda mais. E isso me leva a pensar que talvez exista algo muito bem planejado e muito bem pensado há muito tempo e por isso talvez vieram destruindo o boxe ao longo dos anos aí com novas regras e novas questões que vieram acontecendo. Eu gostaria de saber o que vocês pensam sobre isso, se vocês concordam comigo ou não, no que concordam ou não, deixem aqui nos comentários, valeu? Esse era o vídeo de hoje, o debate que eu queria trazer, tamo junto.